aí, pessoal, beleza? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos nesta quinta-feira maravilhosa, falando sobre a rodada de ontem da NBA. Ontem não tivemos uma rodada muito cheia, tá? Mas tivemos ótimos jogos rolando, cara. Tivemos apenas 6 jogos rolando. Mas desses 6, cara, pelo menos 4 foram jogos muito bons, incluindo uma batalha de Los Angeles que terminou de forma épica, com o LeBron, assim, sendo inacreditável, e um Bulls e Cavs que teve 2 prorrogações. Então, velho, foi uma rodada curta, mas com ótimos jogos. Foi uma rodada de muita qualidade, só que pouca quantidade. Tivemos muita qualidade ontem. Vou falar sobre os jogos, comentar sobre cada uma das partidas, mas antes, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Fernando, seja muito bem-vindo ao canal Switch TV BR. Se você não for inscrito, considere se inscrever para não perder nenhum de novo. E se puder deixar o like, clica aí no joinha, porque isso ajuda demais no nosso engajamento, tá bom? Vamos lá, vamos começar o vídeo falando sobre Indiana Pacers e New Orleans Pelicans. O Pacers recebeu o Pelicans na sua casa e graças a uma excelente atuação da dupla Haliburton e Pascal Siakam, o Pacers venceu por 123-114. O Indiana começou o jogo fazendo o que faz de melhor. Atacou em transição. A transição ofensiva do Pacers machucou demais a defesa do Pelicans no primeiro quarto. O contra-ataque do Indiana foi muito efetivo e com uma belíssima jogada entre Haliburton e Obi Toppin ali no finalzinho do primeiro quarto, o Pacers conseguiu fechar a parcial vencendo por 40-24. No segundo quarto, o Pelicans conseguiu diminuir um pouco do prejuízo, muito por conta da boa defesa e das boas jogadas do McCollum e do Zion no ataque, só que Indiana conseguiu sustentar a liderança e foi para o intervalo vencendo por 11. O Pelicans seguiu pressionando na volta do intervalo. O Brandon Ingram chegou a liderar uma run de 10-0 no terceiro quarto, conseguiu encostar bem no placar, só que o Pacers conseguiu se manter na frente muito por conta dos rebotes ofensivos. O Pacers conseguiu muitos pontos de segunda chance no terceiro quarto. E outro cara que ajudou nessa manutenção da liderança do Indiana no terceiro quarto foi o TJ McConnell. O TJ McConnell entrou muito bem ali no terceiro quarto e conseguiu fazer o Indiana ir para o quarto período vencendo por 10. O Brandon Ingram conseguiu liderar uma outra boa sequência ali no quarto período. Ele chegou a cortar a diferença para 5 pontos ali na reta final. Só que aí o Haliburton apareceu, né? Com um belíssimo step back na cara do Brandon Ingram, inclusive. E 3 assistências para o Siakam ali no final. O Haliburton conseguiu fazer o Indiana dar uma desgarrada e garantiu a vitória para o seu time. No fim, Indiana saiu com a sua 34ª vitória na temporada, a 7ª nos últimos 10 jogos. Já o Pelicans sofreu sua 25ª derrota. Destaques do Pacers: Haliburton e Siakam. Haliburton terminou o jogo com 17 pontos e 13 assistências, mais um duplo-duplo para o Hali. E o Pascal Siakam teve uma excelente atuação de 24 pontos, 11 rebotes, 5 assistências e 2 bloqueios. Mas também vale destacar muito a participação do TJ McConnell. O McConnell foi crucial para essa vitória do Pacers. Pelo lado do Pelicans, vale o destaque para Brandon Ingram. Foram 30 pontos para o Ingram. E se o Pelicans chegou a sonhar com a virada, foi por conta dele. O Ingram jogou muito bem.
Quem também venceu ontem, rapaziada, foi o Dallas Mavericks, encarando o Toronto Raptors fora de casa. O Dallas venceu por 136-125, graças ao aniversariante, Luka Doncic, que completou 25 anos ontem. Se eu não me engano, foram 25 anos. Foram 25 anos, porque o Luka também é de 99, ele tem a minha idade. Então, Luka Doncic, que completou 25 anos ontem, brilhou e garantiu a vitória do Dallas Mavericks. O Luka terminou o jogo com 30 pontos, 11 rebotes e 16 assistências. Ele se tornou o primeiro jogador da história da NBA a anotar um triple-double de 30 pontos no seu aniversário. Olha aí o Luka Doncic, hein? Até no seu aniversário, o cara alcança marcas históricas. É impressionante. É impressionante que o Luka Doncic joga. Ontem foi uma masterclass do Luka. Impressionante o que ele jogou. Dissecou a defesa do Toronto. Além dele, o Kyrie Irving teve uma excelente atuação. Foram 29 pontos para ele. A dinâmica da dupla Kyrie e Luka tá muito legal, tá muito boa. Os dois aí estão construindo uma química muito legal mesmo. O PJ Washington teve o seu melhor jogo com a camisa do Dallas, foram 23 pontos e 3 blocos para ele ontem. O Dereck Lively trancou o garrafão, foram 5 blocos para o Lively. O Gafford veio muito bem do banco, com 13 pontos, 7 rebotes. Tim Hardaway também veio bem do banco, com 16 pontos e 4 assistências. Foi uma baita vitória do Dallas, que tá tomando forma para o playoff. O Dallas, a cada jogo que passa, se solidifica mais, se consolida mais como um forte concorrente no playoff, e é um dos meus times favoritos no momento. Eu tô adorando acompanhar o Dallas, tá muito legal. E como é bom ver o Luka Doncic tendo ajuda, hein? Que coisa boa. Eu acho que o melhor presente de aniversário que o Luka recebeu foram o PJ Washington e o Daniel Gafford. Esses dois estão mudando a vida do menino Luquita. Essa foi a 34ª vitória do Dallas, campanha 34-25, e a 37ª derrota do Toronto, campanha 22-37. Toronto jogou bem, tá? Apesar da derrota, foi um bom jogo do Toronto, só que ontem o aniversariante tava imparável. Minnesota encarou o Memphis Grizzlies e, apesar do Memphis ter dado uma engrossada no caldo ali no primeiro tempo, no fim, venceu o favorito. Minnesota venceu por 110-101. E aí, precisamos destacar o segundo tempo do Anthony Edwards. O que o Anthony Edwards jogou no segundo tempo foi brincadeira. Foi brincadeira. O cara ativou o modo Michael Jordan. Ele explodiu para 25 pontos no segundo tempo. 25. Baita segundo tempo do Anthony Edwards, que terminou o jogo com 34 pontos e 52% de field goal, velho. Partidaço do Anthony Edwards. E um número interessante é que nos últimos 6 jogos, em 4 ele marcou 30 pontos ou mais. A fase do Anthony Edwards é muito boa e graças a ele, Minnesota conseguiu a vitória e chegou à marca de 42 vitórias na temporada. Já Memphis sofreu a sua 39ª derrota. Denver Nuggets encarou o Sacramento Kings e, sem muitas dificuldades, venceu por 117-96. O Kings ontem teve um desfalque muito importante, o time não teve o De'Aaron Fox e acabou sentindo muita falta dele, né? O Kings até chegou a abrir uma boa vantagem no começo do jogo, se eu não me engano, a vantagem chegou aos 15 pontos no primeiro quarto, só que a partir do segundo quarto, o Denver dominou. O Jamal Murray teve uma atuação brilhante de 32 pontos, 13 de 15 no field goal, 5 de 6 no perímetro, assim. Jamal Murray jogou demais. O Nikola Jokic
conseguiu mais um triple-double, 14 pontos, 14 rebotes e 11 assistências para o Jokic. Esse foi o quarto triplo-duplo seguido do Nikola Jokic. E aí o Denver, sabe, venceu bem. Denver chegou a 40 vitórias na temporada, foi a quarta vitória seguida. E o time, mesmo aí levando a temporada em banho-maria, tá a apenas 2 jogos do líder do Oeste. Esse Denver é sacanagem, velho. É sacanagem o que joga esse time do Denver. Como é entrosado, como é bem treinado esse time. É impressionante. Já o Kings sofreu sua 25ª derrota, mas segue muito bem. Campanha 33-25. Bom, para fechar, vamos falar sobre os últimos 2 jogos da rodada, que foram os melhores jogos de ontem, né? Começando com Chicago Bulls e Cleveland Cavaliers. O Bulls conseguiu se recuperar daquela derrota para o Detroit Pistons e, velho, se recuperou em grande estilo. O Bulls venceu o embalado Cavaliers em casa em um jogaço de 2 prorrogações. 2 prorrogações. Foi um baita de um jogo. Deixa eu contar a história dele para vocês. O Cavaliers abriu o jogo dominando, tá? O primeiro quarto do Cavs foi muito bom. O Evan Mobley deitou ali no garrafão. O Darius Garland fez um bom primeiro quarto também. E o Cavs venceu a parcial por 32-23. No segundo quarto, o Bulls conseguiu se recuperar. O Drummond e o Vucevic conseguiram diminuir o impacto do Mobley, e no ataque o DeMar DeRozan brilhou, e aí o Bulls conseguiu cortar o prejuízo para apenas 1 ponto, indo para o intervalo. No terceiro quarto, vimos um jogo bem equilibrado, os 2 times se alternaram ali na liderança algumas vezes, só que mesmo com o Donovan Mitchell bem apagado, o Cavs conseguiu vencer a parcial por 28-26 e foi para o quarto período na vantagem. No quarto período, o jogo foi bem frenético, tá? Apesar das 2 equipes terem errado muito, claramente, o cansaço do back-to-back bateu nos 2 times, lembrando que o Bulls vinha de um back-to-back contra o Pistons e o Cavs de um back-to-back contra a Dallas. Então os 2 times estavam cansados e no quarto período o cansaço bateu, os 2 times começaram a errar, só que não faltou vontade. Não faltou vontade, os 2 times lutaram pra caramba e o jogo chegou na reta final com o Cavs na frente. O Cavs estava liderando, só que aí o André Drummond apareceu bem e cortou a diferença para 1 ponto e o Vucevic teve a chance de virar o jogo no lance livre. Só que ele acabou errando um dos lances livres, só empatou, mas foi o suficiente para levar o jogo para a prorrogação. O DeRozan até teve a chance de vencer o jogo ali no final, mas ele acabou desperdiçando e o jogo foi para o overtime. Na primeira prorrogação, nada foi resolvido, o Cavaliers até chegou ali no final vencendo, só que o DeMar DeRozan cavou uma falta ali no perímetro e deu mais uma vida para o Bulls, conseguiu forçar o segundo overtime, e no segundo overtime, aí deu o Chicago Bulls. O Cavaliers claramente morreu na segunda prorrogação, faltou perna para o Cavs ali no segundo overtime, e o Bulls conseguiu capitalizar bem em cima disso, o DeRozan foi muito bem, e com a parcial de 17-8, Chicago garantiu a vitória por 132-123, meus amigos. Essa foi a 28ª vitória do Bulls na temporada e a 30ª derrota do Cleveland Cavaliers. Mas na boa, que jogaço, hein? Que jogaço. Qualquer time que vencesse seria merecido. Os 2 times lutaram muito, sabe? Vindo de back-to-backs. Pô, velho, que jogo. Que jogo, mas no fim deu Chicago Bulls. O DeRozan foi o grande destaque do time com 34 pontos e desses 34, 15 foram nas prorrogações, né? DeRozan brilhou nas 2 prorrogações, só que, velho, o coletivo do Bulls ontem brilhou. Todos os titulares tiveram dígitos duplos de pontuação, tá?
4 dos 5 titulares terminaram com duplos-duplos e 3 titulares passaram dos 20 pontos. Chicago ontem jogou muito. E é muito louco ver como esse Bulls é inconsistente, porque contra o Detroit, o Bulls foi horroroso. O Bulls chutou 6% no perímetro contra Detroit. E ontem jogou pra cacete. Teve ali os seus errinhos e tudo, cometeu ali alguns erros, só que, velho, no geral foi uma partidaça do Bulls. Então, é muito louco ver como que esse Chicago consegue alternar entre grandes atuações e atuações horrorosas, né? É essa montanha-russa maluca que é o Chicago Bulls, né? Uma baita de uma montanha-russa. E para fechar o vídeo, meus amigos, comentar sobre a Batalha de Los Angeles. Eu não vou me estender muito aqui nos meus comentários, porque eu já fiz um vídeo de, velho, mais de 20 minutos falando sobre esse jogo, mas eu vou dar aqui uma passada por cima, porque não tem como eu falar da rodada de ontem sem falar dessa virada épica do Lakers em cima do Clippers, né? O Lakers venceu ontem por 116-112, num jogo onde durante 3 quartos, o Clippers foi muito melhor do que o Lakers. O Clippers dominou os 3 primeiros quartos, mesmo sem o Zubac e sem o Paul George. Mesmo desfalcado, o Clippers, cara, amassou o Lakers. Amassou. O Clippers foi pro intervalo vencendo por 14, muito por conta de um segundo quarto absurdo do James Harden. E no terceiro quarto, o time aumentou a vantagem para 19. O Clippers estava dominando o jogo, tanto que muita gente desligou a televisão, parou de ver o jogo no terceiro quarto, porque parecia que o resultado já estava definido. Mas, no quarto período, o nosso querido velho, o nosso querido LeBron James, botou o jogo no bolso, cara. O LeBron, no quarto período, ele explodiu para 19 pontos. 19. Ele sozinho marcou mais pontos que o time inteiro do Clippers no quarto período. O Clippers marcou 16, ele marcou 19. Engatou uma sequência surreal de bolas de 3. Se eu não me engano, foram 5 bolas de 3 seguidas. Foram 5 bolas de 3 seguidas. Conseguiu ali encontrar ótimos passes para o Hashimura e para o DeAndre Russell, que também de 3 colocaram o Lakers na frente. E para fechar com chave de ouro esse quarto período mágico, o LeBron trancou o Kawhi Leonard na última posse e garantiu essa vitória enorme do Lakers contra o Los Angeles Clippers. Essa foi a 32ª vitória do Lakers na temporada e a 20ª derrota do Los Angeles Clippers. Que vitória, meus amigos! Que vitória! É óbvio que tem muito demérito do Clippers aqui, né? Não dá para você entregar um jogo como o Clippers entregou ontem. O Clippers chegou a abrir 21 no quarto período. Pô, não dá para você entregar um jogo desse. Só que, ao mesmo tempo que tem demérito do Clippers, ao mesmo tempo que tem muita culpa aí do Tyronn Lue, que tomou péssimas decisões ontem no quarto período, tem muito mérito do Lakers, principalmente do LeBron. Assim, um cara de quase 40 anos fazer o que ele fez ontem é surreal, velho. É surreal. Foram 19 pontos no quarto período, 34 no jogo. Foram 7 bolas de 3 convertidas por ele na partida, sendo que dessas 7, 5 foram no quarto período. Sim, o velho é absurdo. O velho é absurdo e ele foi o grande nome dessa batalha de Los Angeles que tivemos ontem. Baita jogo do LeBron, baita partida em si e enorme vitória do Lakers. Enorme vitória do Lakers. Mas é isso, meus amigos. Esses foram os jogos de ontem, esses foram os destaques da rodada de ontem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de avaliar com o seu like, não se esqueçam de se inscrever se não forem inscritos. E se por acaso
você não quiser perder nenhum jogo dessa temporada, se você quiser acompanhar todos os jogos da NBA, recomendo que você assine o NBA League Pass. O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Por lá você tem acesso a tudo da NBA. E se cadastrando no League Pass, usando o link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado desse vídeo, você consegue assinar a plataforma com desconto e com 7 dias grátis para testar. Então não perca esta oportunidade, garanta já o seu League Pass e não perca nada dessa temporada. Fechou? É isso, meus amigos. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.